que a droga fez na sua vida? A droga, na minha vida, ela fez muitas coisas que até hoje, qual eu me arrependo de muitas coisas, né? Primeiramente, é a destruição da gente, da família, moral, caráter. Então, ela, na verdade, ela só veio para destruir, né? Porque o tal nome já diz, droga. Então, fiz muitas coisas, tipo, acabei com muita coisa minha também. Por causa dela, já acabei com moto, acabei com o telefone, principalmente destruí minha família. Até então tinha esposa, tenho filho, mas por causa dela, ela me afastou disso tudo, né? E Olá, como vai? Tudo bem? Eu espero que você esteja realmente muito bem. Eu vim falar sobre um assunto que não é do alcance de todo, mas que eu acho que é muito pertinente ao assunto que nós debatemos nessa série. Mas antes de entrar propriamente no mérito da coisa, queria chamar a atenção de vocês para alguns nomes. Sim, alguns nomes que eu acho muito relevantes. Doutor Professor George de Chiara, que eles já vêm pesquisando o núcleo accumbens há aproximadamente 20 anos. Doutor Ryan, que ele é um neurofarmacologista nuclear. Doutor Robbins e Doutor Everett, que desde 2004, pela UCLA, fazem pesquisas na universidade sobre a questão dos atributos do núcleo accumbens. Doutora Mônica Contreras, que no México faz uma pesquisa, um trabalho primoroso. Esses catedráticos, essas autoridades no sistema de neurorecompensa, neuroplasticidade e neurofarmacologia, todas elas defendem a mesma teoria de que eu tenho passado para vocês. Qual? O núcleo accumbens, no seu sistema de processamento e recompensa, ele adota uma rotina muito curiosa. Eu convido vocês a lerem mais a respeito e fazerem uma pesquisa própria sobre o assunto, porque vai ser extremamente útil. Mas o fato é que o núcleo accumbens, ele é responsável por um atributo, por um mecanismo, um dispositivo neural muito curioso e muito útil, principalmente quando nós falamos de dependência química. Eu quero que vocês percebam e considerem que todas essas autoridades que eu falei aqui para vocês, todas elas, unanimemente, defendem que um comportamento repetido e reproduzido por 21 dias, ele literalmente mexe com a neuroplasticidade, ou seja, o sistema nervoso central, ele se reformula, se remodela, não só na questão dos trajetos sinapiais, mas também na questão do bombardeio dos neurotransmissores. Significa dizer que qualquer ato ou comportamento repetido durante esses 21 dias, eles representam uma mudança. Este ato, este comportamento é assimilado dentro das rotinas de prioridade do comportamento de quem o faz a partir deste dispositivo do núcleo accumbens. Eu quero que vocês tomem esse dado, e eu estou falando de neurociência aplicada, neurodinâmica efetiva, e considerem, por exemplo, o primeiro mês
de internação de um adicto em uma comunidade terapêutica. É muito interessante, porque a abordagem das comunidades terapêuticas hoje no primeiro mês é uma abordagem feita de muito boa vontade. Mas quando nós começamos a falar sobre neurociência, nós somos obrigados a considerar que existe muita ignorância aí. Se fala muito de laboterapia, se fala dos 3 dias após a chegada, que são 3 dias em que o recém-acolhido vai observar a comunidade e o grupo também vai observar essa pessoa. Se fala de TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, se fala de partilha, mas o fato é que todos esses atos muito imbuídos de boa vontade, repletos de muita vontade que a coisa dê certo, eles não lançam mão desse dispositivo neural importantíssimo do núcleo accumbens. Agora, pegue este dado desses 21 dias e vamos montar uma conduta dentro do primeiro mês de internação de um adicto numa comunidade terapêutica. O que seria mudado? O que seria inserido? O que seria observado? Se nós começarmos a combinar os fatores, nós vamos entender que, assim que um adicto ele é acolhido em uma comunidade terapêutica, aqueles 2, 3 dias são válidos. A observação da rotina da casa, a questão das disciplinas da casa, a questão da interação e o entrosamento deste adicto com o grupo, tudo isso é de suma importância. Só que a partir desse 3º dia, este indivíduo vai ser tratado com o que ele não tinha e ele precisa passar a ter para que a adicção, a compulsão e a abstinência não sejam contundentemente e ferozmente grandes obstáculos, porque sempre vão ser, mas para que eles não tenham tanta efetividade em provocar a evasão deste acolhido, em não provocar síndromes, disfunções, transtornos. Como é que a gente faz? Bom, como eu acabei de falar, os 3 dias, aquela adaptação, a gente não pode mexer nisso. Eu até recomendo que sejam realmente 3 dias. Existem acolhidos que são recebidos em comunidades terapêuticas, que eles ainda vêm muito abatidos da grande jornada de uso daquilo que eles usam. Eles ainda chegam meio ressaqueados e, dependendo da situação, chegam necessitando de cuidados imediatos de inúmeras ordens. O fato é que após alguns dias, que podem variar, né? Vamos colocar uma média de 3 dias, mas isso varia. O que ele não tinha lá? Bom, ele não tinha disciplina, ele não tinha autocuidado, ele não tinha informação, ele não tinha limite, ele não tinha nada disso. Então, a partir destes dias de relax, essas coisas precisam começar a ser inseridas. Para quê? Para que este acolhido ele comece a valorizar a realidade dele lá fora, já preparando ele para um retorno em família. Mas, ao mesmo tempo, inserindo na sua conduta neural novas coisas. O que acontece? Hora para comer. As pessoas, normalmente, elas acreditam que isso é secundário, mas não é.
Os ritmos do corpo, que são os ritmos gástricos, neurais, cardíacos, todos os ritmos, eles vão começar a se cadenciar a partir da alimentação. E o interessante é que essa alimentação, como eu já havia explicado em alguns outros vídeos, precisa ser rico em quê? Beta-caroteno, precisa ser rico em glicose, mas depende do caso, porque se for um diabético, a gente precisa repensar isso, e eu devo entrar aqui, abrindo um parêntese, numa questão. O Febract, quando ele ensina sobre a questão da triagem, ele recomenda que portadores de doenças crônicas não sejam recebidos em comunidades terapêuticas. Muitos recebem, acreditam que tem estrutura para cuidar dessa pessoa. O fato é que se você precisa saber muito do histórico da questão das comorbidades, porque se a pessoa tem um problema desse, você já tem que mexer na alimentação dele. Mas voltando a uma relativa normalidade, o que vai acontecer? O beta-caroteno, ele vai depurar a questão dos radicais livres e vai dar uma melhora, vai balsamizar a questão neural. Almoço, muita salada, e isso tem que ser, não é só oferecido. Come quem gosta. Não, isso tem que ser esclarecido como parte integrante, vigente, atuante e relevante na questão da rotina, da prática e da disciplina dessa comunidade terapêutica. Café da manhã, ele deve sempre conter uma fruta, seja de que ordem for, sempre. Quando a gente fala desse almoço e dessa questão do beta-caroteno, existem algumas proteínas recomendáveis e outras não, mas isso fica para uma outra oportunidade. Esse indivíduo, ele precisa ter uma alimentação regrada em termos de hora e pelo menos 5 vezes ao dia. Quando isso acontece, o peristaltismo, que é um movimento mecânico dentro do intestino, ele se ordena. A partir do que é assimilado, o ritmo neural se ordena. A partir do que é assimilado, o ritmo cardíaco se ordena. Você começa a pôr o corpo desse sujeito em ordem. Ou seja, ele não tinha disciplina, agora ele tem. Ele usava pouco raciocínio. Agora a gente tem que motivar isso. Com o quê? Olha, muita gente é contra dominó, xadrez, esse tipo de jogo de raciocínio, dama. Eu sou extremamente favorável. Por quê? Porque cria o hábito do raciocínio, que é um hábito que para adictos pré-acolhimento se considera e se pressupõe que seja muito ausente a questão do raciocínio. A mente humana, ela tem basicamente 3 estados, né? Que é raciocínio, imaginação e sonho. Basicamente são essas 3 coisas. Em 98% do tempo mental de um ser humano, ele imagina, só que não é o imaginário criativo, é o imaginário flutuante, como a gente chama. Raciocínio é 1%. E a questão do sonho é 1/3 da vida em relação a quando se considera o sono, mas ocupa um lugar muito pouco considerado na realidade mental quando alguém se autoanalisa, quando alguém é analisado propriamente. Quando a gente começa a considerar essas coisas, nós devemos então ter aquele cuidado. Como é que a gente traz essa pessoa para o raciocínio? Jogos de raciocínio. Desafios leves, a princípio. A laboterapia deve continuar? Deve. Mens sano in corpore sano. Ou seja, o corpo ele precisa trabalhar também. Mas eu preciso que vocês entendam que existe esforço físico relaxante e esforço físico estressante. Os dois são necessários. O esforço físico estressante, ele vai ser a válvula de escape de certos tipos de tensão. É o trabalho, é a laboterapia. O esforço físico relaxante, ele também vai ter sua função. Aí eu sou muito favorável que a casa tenha um campo, uma quadra, uma piscina, e que tenha meia hora, 40 minutos durante o dia, em que o grupo ele tenha a liberdade de usar essa estrutura.
Ah, mas isso requer muita coisa. Sabe, quando a gente faz um horário, um agendamento, cada coisa no seu horário, aí a gente volta ao princípio da disciplina. O sujeito ele não tinha, agora ele passa a ter, e as coisas elas começam a se ordenar. À noite, o que que esse indivíduo vai ter? Televisão? Bom, isso era comumente oferecido lá, quando ele estava fora da comunidade terapêutica. Agora que ele está dentro da comunidade terapêutica, ele tem que ter algo que ele não tinha lá fora e algo melhor do que está lá fora oferecido. Então eu defendo muito essa coisa de à noite ou à tarde, esse acolhido ele tem o quê? Cursos profissionalizantes, supletivo. Por quê? E assim, começa no primeiro mês. Não tem que estar muito flutuando, porque aí você corrobora com a questão do raciocínio. Preciso que você compreenda que muitos desses que são acolhidos nunca concluíram nada. Essa é uma realidade social. E quando você é abordado por uma família, tanto dependentes como codependentes, eles ponderam sobre os meses de internação de uma maneira muito desafiante. Tem gente que, poxa, eu vou passar 9 meses perdendo meu tempo. Tem gente que pensa exatamente assim. Aí você imagina que o sujeito ele começa a considerar que além do benefício neural, psíquico, espiritual, corpóreo, ele também vai ter um ganho social. Ele sai profissionalizado, com o 2º grau completo, ele sai tendo uma mudança ponto mais na sua vida. E isso é uma coisa que faz com que tanto o dependente como o codependente, ele encare a sua estadia com uma motivação a mais, com princípios concretos mais fortes. Porque se a gente for bem sincero um com o outro, a consciência do autocuidado, eu estou aqui porque eu preciso me cuidar, não é algo fácil de você desenvolver em alguém. A maioria das pessoas, elas não se amam ao ponto de entender isso de uma maneira rápida. Não. Você precisa esperar. E esperar um bom bocado. Porque a maioria acredita, inclusive, que é uma grande perca de tempo, que consegue. Só que se você tiver esse quezinho a mais, você trabalha a mente, o raciocínio, você trabalha coisas como adrenalina, noradrenalina, dopamina. Tudo que ele não tinha, ele passa a ter. Aí à noite, você ocupa esse dependente químico com essas atividades. De vez em quando, um filme. Eu sou muito favorável a comunidades que adotam uniforme. Porque você traz a menos a questão da vaidade, todo mundo é padronizado. Uniforme de trabalho, né? Uniforme de passeio. Ah, isso é um quartel. Não é uma questão de ser quartel. Eu prefiro pensar que isso é um princípio de organização e disciplina. A família não precisa se preocupar em estar trazendo roupa. É claro que muitos pontos devem ser pensados a esse respeito, mas é uma ideia que aboliria uma série de problemáticas, né? Traria desafios, evidentemente, mas uma vez que fosse inserido, acabou. Eu gosto de pensar sempre que o adicto acolhido, ele também é um colaborador de certas coisas, a partir da questão da laboterapia. Então, como é que você trata dele? A partir do momento que você demonstra que ele tem uma colocação dentro da realidade, a sua própria consideração da realidade também melhora. Então, assim, o primeiro mês de internação de um adicto em uma comunidade terapêutica, quando você começa a encaixar as questões de neurociência, especificamente do núcleo accumbens, você começa a ter uma otimização, um aproveitamento melhor. Esse indivíduo ele vai para o 2º mês com a possibilidade de maior motivação, maior resultado, maior integração. Interessante que a prática esportiva é uma prática muito recomendada e pouco explorada.
aliás, pouquíssimo explorado. Ouvi falar pouquíssimas vezes de comunidades terapêuticas se tivessem atividade física regular, atividade esportiva regular. Então, o primeiro mês de internação de um dependente químico, na minha recomendação, na minha visão, deve levar em consideração princípios de neurociência fundamentados especificamente na realidade do núcleo accumbens. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou plenamente à disposição, estou aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos.